Olá, meu nome é Ney Paz. Eu vou estar apresentando, o projeto que foi desenvolvido junto com o professor Marcos Americano, intitulado de Fresadora CNC de 4 eixos para confecção de próteses odontológicas. Vou fazer uma breve introdução, dos conceitos de fresagem, de CAD/CAM, próteses odontológicas. Vou estar mostrando, ilustrando um fluxo CAD/CAM, para confeccionar próteses odontológicas. Vou estar exemplificando alguns trabalhos que me incentivaram a desenvolver esse projeto, a justificativa para o mesmo e os resultados. Bom, fresadoras. Fresadoras são máquinas ferramentas que, através de um movimento contínuo, ela desbasta o material, a matéria-prima, a usina, a matéria-prima, removendo a mesma, dando forma a uma peça. O comando numérico, foi desenvolvido para automatizar esse processo, das máquinas ferramentas, tirar um pouco da participação do humano no projeto, automatizando mais o processo, deixando mais rápido e preciso, através da programação, o código G sendo a sua linguagem de programação principal. O CAD/CAM. O CAD seria o desenho assistido por computador. São softwares de modelagem 2D e 3D, onde é possível desenhar as peças que serão desenvolvidas nas máquinas, o produto final. E a manufatura assistida por computador, que auxilia ainda mais o comando numérico e a máquina e as fresadoras e as máquinas ferramentas através de simulação, gerar o código G, no caso o percurso de usinagem é gerado em cima da peça feita no CAD. Então o próximo processador converte aquele percurso de usinagem em um código G. O usuário ele vai ter que ter conhecimento, de parâmetros de usinagem e não tão de programação. Não vai ser mais o programador, ele vai controlar alguns parâmetros de usinagem. A prótese odontológica, é a arte, de desenvolver próteses, dentes, restaurações, para seres humanos. Bom, aqui tem um fluxo, de CAD/CAM, que pode ser também exemplificado para a indústria, pode ser a peça final, pode ser a engrenagem, é o mesmo princípio, No caso aqui a peça final é um dente. Temos a matéria-prima, que vai ser colocada pelo usuário na máquina, no caso aqui é uma fresadora. Temos o computador que foi feito o design, o desenho CAD da peça. O CAM gerou os percursos de usinagem e o pós-processador gerou o código G daquele percurso de usinagem. O código G é enviado para a máquina, que vai fazer de forma automática a usinagem até entregar a restauração final. A justificativa, os sistemas digitais têm sido aplicados nas laboratórios e nas clínicas. Antigamente era um processo manual, os profissionais denominados protéticos, desenvolviam a prótese. Era pouco precisa e também muito demorada, um processo muito demorado. Atualmente, temos a era do fluxo digital, então as clínicas e os laboratórios estão adquirindo sistemas CAD/CAM para aumentar sua produção, mas o mais importante é a precisão. Então, existe uma necessidade de profissionais com conhecimento em sistemas CAD/CAM e ainda mais sistemas CAD/CAM aplicados à odontologia restauradora. As máquinas hoje em dia elas possuem altos preços, então é difícil você estar mantendo esse tipo de máquina, para aquisição de conhecimento, para treinamento, Então existe pouca pesquisa também nessa área desses sistemas aplicados à odontologia. Bom, alguns trabalhos, que me auxiliaram, na minha pesquisa, no meu projeto. O trabalho de Spilling, Self-Improving CNC Mini Machine. Ele desenvolveu uma fresadora CNC em que basicamente ele viu o quão aquela máquina poderia se autoaperfeiçoar, usinar as próprias partes e melhorar as partes. O Rabi ele fez o design de uma CNC
Então ele fez todo o design de todas as peças, em todas as partes principais de uma máquina CNC, de uma fresadora no caso. E o principal projeto foi o RepRap, né, que do Adrian Bowyer, The Replicating Rapid Prototyper, que desencadeou aí, né, essa parte da impressão 3D de baixo custo, as impressoras 3D de baixo custo. Hoje em dia é possível você ter impressoras 3D em escolas, crianças estão aprendendo a fazer impressões 3D, adolescentes, é possível você ter impressoras 3D no seu desktop, né, na sua mesa, ao lado do seu computador. Bom, aqui está o desenho CAD, né, que foi desenvolvido previamente do projeto, que mostra a cinemática, né, o movimento dos eixos, né, o eixo A, né, rotacionando ao longo do eixo X, o X, Y e Z, né, e os eixos X, Y e Z convencionais. A estratégia de usinagem, o software CAM que foi utilizado foi o Fusion 360. Ele é um software CAD-CAM desenvolvido pela Autodesk, que é empregado na indústria. E você pode fazer o desenho, a parte do CAD, também você pode fazer o CAM, gerar as estratégias de usinagem, os percursos. E a minha estratégia de usinagem que desenvolvida para esse tipo de restauração foi desenvolvida em 4 partes, né? Desbaste, acabamento para o lado 0 graus no eixo A e 180 graus, né, rotacionando o eixo A. Porque na prótese você tem a parte da oclusão, né, que é o toque do antagonista, é muito importante, né. Nesse caso aqui está sendo mostrado o software, a usinagem. Você tem de uma coroa, né, com a prótese total já pronta, a forma do dente como vai ser. E você tem a parte da oclusão, que é o toque com a arcada antagonista. E você tem a parte interna, que vai se tocar ao dente remanescente, né, o preparo que foi feito pelo dentista, que precisa ter vedação de término, precisa ter um bom encaixe, não pode estar muito folgada. Você pode ver aqui no vídeo da simulação da usinagem pelo software CAM. Então ali no lado esquerdo temos a árvore da estratégia, né, que eu estava exemplificando no slide anterior, desbaste e acabamento de ambos os lados. E é possível fazer também a simulação da usinagem, girando um lado 180 graus, fazendo desbaste com a fresa de 2,5 mm e o acabamento com a fresa de 1 mm do outro lado. Aqui tem o vídeo de um dos testes que foram realizados com a máquina, né, daquela usinagem, daquela simulação de uma coroa. O material aí é cera, que é um material comumente utilizado na odontologia, na prótese restauradora. A maioria das partes foram desenvolvidas em impressão 3D, né? Foi uma dos pilares, né, para diminuir o custo, né, de produção da máquina. Temos aqui algumas imagens dos resultados, né? A imagem ali do lado esquerdo é o acabamento que foi dado após o pós-processamento da peça quando saiu da máquina, da coroa, onde os suportes que foram utilizados para a peça não cair da matéria-prima, o disco de cera foi desbastado, né, manualmente. Temos aqui na imagem do centro um troquel com a coroa encaixada. O troquel é uma peça seccionada da arcada do paciente que representa o dente remanescente que a coroa vai ser encaixada. Temos a arcada do paciente impressa 3D, né, para ver pontos de contato, né? No caso é um segundo molar, ali dá para ver o ponto de contato com o primeiro molar. Na imagem da direita temos a primeira imagem da direita, temos a coroa em vitrocerâmica. Essa coroa em cera, ela foi derretida, foi utilizada como molde para ser prensada em vitrocerâmica. É a matéria-prima final. Bom, a conclusão é que foi possível desenvolver um sistema eficiente de baixo custo para a produção de próteses odontológicas. Pode ser aplicada para o estudo e treinamento de profissionais da área, e é um importante equipamento, né, para a educação, engenharia,
especialmente na área de automação e manufatura aplicadas à odontologia, né, e a disseminação da tecnologia do CAD/CAM. Alguns futuros trabalhos, né, que podem ser desenvolvidos a partir desse, né, é a troca automática de ferramenta, a melhoria da velocidade e acabamento das restaurações, o processo de usinagem molhada, e estratégia para outros materiais, né, além da cera, como o zircônia, cobalto cromo, titânio, PMMA, né, é um acrílico utilizado para próteses provisórias. Obrigado pela atenção de todos.